Seja muito bem-vindo ao curso de Supabase 100% gratuito. Aqui você vai aprender a usar um dos backends mais poderosos do mercado para criar softwares e plataformas realmente robustas. Esse curso aqui é feito para iniciantes e a gente vai direto ao ponto. Vamos pegar a teoria essencial junto com a prática, construindo um case real e funcional do zero. Ao final desse vídeo aqui você vai estar preparado para criar projetos de IA muito mais robustos, seguros, com o Supabase e com o back-end. Para começar, você tem que entender por que o Supabase é tão importante e peça-chave para você criar seus projetos de IA. A gente tem que entender que na arquitetura de software sempre vai ter o front junto com o back. O front vai ser toda a parte visual, de interface, e o back-end é toda a parte de modelagem de dados, gestão de usuários, segurança, escalabilidade. A gente vai juntar esses dois e daí sim a gente vai conseguir ter um projeto robusto. E o Supabase ele vai focar no back-end, que é super importante. Numa arquitetura de software também a gente tem APIs. Então se você quer fazer um pagamento, você vai se conectar com uma API de gateway de pagamento. Se você quer fazer um serviço de, por exemplo, Google Maps ou tradução, você vai se conectar com aquela API. Então basicamente você precisa entender esse desenho para você criar o seu projeto de IA. Beleza. E muitas pessoas elas não conseguem entender muito bem por que o Supabase é tão importante. E basicamente vai ser o back-end do seu projeto, vai ser o coração aí de todo o seu app, de todo o seu sistema IA. Quando você tem o Supabase, você vai ter seus dados, sua segurança, todo o seu coração do seu projeto vai estar ali. A casca ali, que vai ser o front, a interface, ela vai estar em outra ferramenta que você pode criar, por exemplo, um Lobo ou um cursor, mas sempre você vai manter o seu back-end, que vai ser responsável aí por toda a parte de gestão de dados, de segurança, a parte de escala. Então é super importante. Se você depois quiser ir para outra ferramenta para criar outra interface, o seu back-end continua o mesmo. Ele vai estar lá para você conectar aí com qualquer outro tipo de projeto, tá? Por isso que é bem importante. Então quando a gente está criando aqui a arquitetura de projeto, você pode usar, por exemplo, o Lobo ou o cursor, que a gente gosta bastante dessas ferramentas, e aqui no back a gente consegue ter a ferramenta do Supabase ou também do N8N para fazer as automações, tá? O N8N vai fazer parte de automações, a gente já, mas quem vai cuidar dos dados, da segurança, da escalabilidade vai ser aqui o Supabase, tá? E não essas ferramentas. Basicamente a gente tem que seguir as boas práticas para conseguir deixar nosso app seguro e escalável com o Supabase, e basicamente a melhor ferramenta para isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos de APIs, mas só para você ter uma ideia da importância para você criar softwares escaláveis e robustos, tá? O Supabase ele tem vários serviços, ele basicamente é um BaaS, é um Backend as a Service. Então ele vai ter o serviço aqui de banco de dados, então a gente vai conseguir organizar nossos dados, vai ter o serviço de autenticação para ter segurança, vai ter o serviço aqui de Edge Functions, de storage para guardar PDFs ou mídias, e também aqui é o banco de dados real time, banco de dados vetoriais para IA. Então tem muita coisa, muito completo, e basicamente é o serviço que a gente mais gosta aqui para criar nossos projetos. E sem contar, né, que o Supabase ele está crescendo rápido pra caramba, ele está aí basicamente surfando a onda dos aplicativos de IA, porque todo mundo vai criar as interfaces, vai criar o front e por trás vai ter lá o Supabase. Então a gente viu aqui que recebeu recentemente um investimento de Series E, mais de 100 milhões de dólares, já está com um valuation aí de 5 bi, né, mais que o Lobo. Seguindo caminhos aí dos cursores, é uma das ferramentas aí desse nicho de IA mais valorizadas, então a ferramenta vai estar sempre melhorando, por isso que eu acho interessante investir aí no Supabase. Então, show demais, agora bora pro curso, e antes de mais nada eu quero apresentar o nosso instrutor especialista aí em projetos de IA, que é o Anderson Brandão. O Anderson Brandão ele já tem 20 anos de experiência como dev, já fez desenvolvimento de várias aplicações complexas, já está aí no mundo de low code, mundo de IA, já faz alguns bons anos também dando aula, já criou mais de 10 aplicativos com IA bem robustos e escaláveis, e ele é o nosso professor e instrutor aí oficial lá da formação e veio trazer essa aula aí bem robusta para você sobre Supabase. Além disso, tem uma didática diferenciada, que é um dos nossos pré-requisitos para a gente conseguir fazer você sair aí do ponto zero até o ponto de conseguir criar os seus próprios aplicativos, mesmo sem experiência técnica. Dito isso, eu fico por aqui e bora lá, Anderson, é com você agora. Olá, tudo bem com você? Sou Anderson Brandão, seu instrutor Supabase e Vibe Code avançado aqui da No Code Startup. Hoje eu vou trazer para você um conteúdo exclusivo que vai te capacitar a dominar o Supabase como back-end para suas aplicações. Para isso, nós vamos construir do zero um back-end que vai suportar uma plataforma que terá um propósito. Isso é muito importante. Assim como nós fazemos dentro da nossa comunidade, nós sempre pegamos um caso real e transformamos aquilo ali em algo
didático, em algo aplicável no nosso dia a dia. Para isso, nós vamos construir uma plataforma que se chamará Vizinho Indica. Isso mesmo, este back-end que nós vamos construir do zero vai suportar uma plataforma onde vizinhos de um mesmo condomínio, de uma mesma comunidade, que vivem, um mesmo contexto, possam indicar entre si prestadores de serviço e produtos. Isso tem um apelo muito forte. A prova social de um vizinho indicando um serviço para o outro é muito forte. Então, de repente, você pode utilizar tudo isso que você vai aprender aqui e aplicar aí do seu lado e ter um caso real, de uso, e ainda fazer sucesso na vizinhança. Então vamos lá para a tela do meu computador, onde nós vamos olhar aqui o que nós vamos aprender, tá? Aqui, olha só, eu já estou visualizando a plataforma pronta. Porém, para chegar nessa plataforma, nós vamos começar pelo nosso back-end. Olha só, um overview muito rapidinho aqui, olha só. Eu tenho aqui imagine que seu condomínio aí desenvolveu a plataforma, você desenvolveu o back-end e chegou nesse resultado aqui e queira compartilhar com os moradores. E aí eles vão poder, olha, eu quero ver o que tem de aula aqui. Nossa, tem uma pessoa aqui que dá aula de violão, aula de inglês. Eu quero filtrar. Eu quero, imagine que eu estou aqui em todos, quero filtrar por inglês, de repente, olha só. Eu estou aqui com aulas de inglês. Eu quero filtrar eletricista. E aí eu consigo ver aqui, olha, tem uma pessoa que está indicando esse eletricista aqui, ou até mesmo o próprio morador é um eletricista. E aí eu consigo entrar, consigo ver o preço, que ele cobra por visita, consigo ver as avaliações, qual é a nota das avaliações. Olha só, eu consigo ver aqui detalhes das avaliações, Então essa pessoa aqui avaliou com 1 estrela, essa outra pessoa aqui avaliou com 5 estrelas, aí no final das contas ele tem uma média. Tudo isso aqui é suportado por quem? É suportado lá pelo nosso back-end, e o nosso back-end, ele é o Supabase. Eu estou aberto aqui, olha só, com o projeto já finalizado, o qual nós vamos construir do início ao fim. E eu tenho aqui as tabelas que foram usadas, Por exemplo, eu tenho a tabela de avaliações, categorias, favoritos, serviços, views. Ou seja, nós vamos passar aqui, vamos vivenciar uma jornada juntos, onde nós vamos ter condições de construir esse back-end e você vai aprender todos os conceitos. Então, o que você vai aprender aqui comigo? Nós vamos aprender juntos, tá? O que é o Supabase? Vamos criar uma conta, vamos fazer um overview pelo Supabase, vamos entender o conceito de tabelas, colunas e relacionamentos, vamos ver os tipos de dados, vamos ver autenticação de usuários, porque obviamente nós vamos precisar autenticar usuários, para que cada usuário possa ter ali a sua conta e poder também fazer o seu anúncio, fazer a sua avaliação. Nós vamos ver o que são as views e vamos ali aprender o SQL Editor do Supabase. Vamos trabalhar a segurança de dados com RLS, que são as Real Level Security, e vamos conectar todos esses dados ao front-end com o Lovable e chegar naquele resultado que eu acabei de mostrar para você. Então vamos aprender aqui já o que é o Supabase. Para você aprender e saber responder essa pergunta, vamos contextualizar aqui um pouco do banco de dados ao back-end tradicional. Até 1999, o que predominava eram os bancos de dados local, rodavam nas máquinas e localmente ou nas redes privadas. E em 2000 surgiu aí o termo back-end, e eu coloquei aqui como back-end tradicionais, que são os serviços, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Eles são back-ends porque eles rodam um serviço lá do lado do servidor. Toda a lógica de negócio, gerenciamento de dados, autenticação de usuário é feita através do back-end, como se fosse um motor de um carro. Você não vê ele funcionando, mas você sabe que tem algo movimentando aquele carro. E por que eu coloquei essa data de corte aqui, 2014? Até 2014, a gente não tinha muita facilidade para trabalhar com esses back-ends tradicionais. Ou seja, o grau de dificuldade era bem elevado, o conhecimento técnico para implementar todas as funcionalidades exigia bastante. Em 2014 surgiu
o primeiro serviço de back-end as a service, que foi o Firebase. O Firebase ele trouxe ali uma abordagem no SQL, ou seja, não utilizar SQL como ferramenta, né, como motor de relacionamento entre os dados. E com isso, o que aconteceu? Ele veio de encontro, né, de encontro a 40 anos de tradição de SQL como gerenciamento de banco de dados relacionais. Em 2020, uma pessoa chamada Paul Copplestone, ele trouxe um serviço chamado Supabase, que veio ao encontro desses 40 anos de mercado e utilizou ali o PostgreSQL, né, o PostgreSQL para ser o motor desse serviço aqui, desse BAS, tá? Então, quando você for perguntado o que é o Supabase, você sabe responder agora que o Supabase nada mais é que um BAS. O que é um BAS? É um serviço de banco de dados, então, ou melhor, ele é um back-end as a service. Tá? Então, o que o back-end as a service faz? Ele usa o recurso de um back-end tradicional, que no caso do Supabase, ele utiliza aqui o Postgre como banco de dados, como back-end, e juntamente com esse banco de dados, ele entrega, né, mais recursos, né, recursos de autenticação, recursos de vetorização, entre outros, tá? Então, o back-end, né, Supabase, ele é muito mais que armazenar dados. Vamos entender aqui, fazer algumas comparações. Em planilhas, a gente consegue armazenar dados, banco de dados também, no Firebase também e no Supabase também. Mas eu trouxe aqui, olha, uma lista de atividades que nós fazemos aí num back-end. Interface amigável para iniciantes, fácil configuração, relacionamento, consultas, API, autenticação de usuários, segurança granular, armazenamento de arquivos, eventos em tempo real e escalabilidade. Então eu fiz aqui uma comparação, olha só, em planilhas, em Google Sheet, você só atinge aqui os 2 níveis, o resto não. No banco de dados tradicional, como o Postgre, entre outros, você não tem uma interface amigável, não é fácil de configurar. Você tem os relacionamentos, tem as consultas SQL e as demais atividades aqui, olha, exige um grau de esforço, de conhecimento técnico bem grande, tá? E você consegue escalar ali com flexibilidade. O Firebase, por sua vez, ele não tem os relacionamentos entre tabelas e consultas complexas SQL também você não vai conseguir fazer, tá? E a escalabilidade dele você vai atingir. Eu até coloquei aqui um ponto de atenção. Você vai atingir a escalabilidade, mas com um grau de flexibilidade um pouco travado. Por outro lado, o Supabase ele atende todos esses requisitos aqui. Tá? Então por isso que o Supabase ele é atualmente aí o queridinho aí do Vibe Code, do Low Code, do No Code, de automações, e ele tem aí mais de 2 milhões de desenvolvedores, tá com 94 mil estrelas no GitHub, 1 milhão de banco de dados Postgre, 19% utilizando PGVec. E é por isso que nós aqui vamos desbravar o Supabase nessas aulas com você. Agora você já sabe responder o que é o Supabase. Vamos agora criar a nossa conta no Supabase. Você vai acessar supabase.com, vai colocar aí, vai clicar em Sign Up. Clicou aqui em Sign Up, ele vai pedir seu e-mail e um password. Você vai enviar, vai receber no seu e-mail um link para confirmação. Recebendo esse e-mail, você vai clicar de novo aqui em Sign In e vai colocar o seu e-mail e sua senha. Então eu já tenho aqui meu usuário criado, vou logar com ele. Loguei com o usuário, a primeira coisa que ele vai pedir é criar uma nova organização. Vou dar o nome da organização de Aulas Supabase, vai ficar no tipo Personal e o plano Free. O próximo passo vai ser a criação do seu projeto. Então ele está criando aqui a minha organização e aí o próximo passo, olha só, Create a New Project. Vou dar o nome dele de Indica. Indica e o password aqui eu vou colocar um password com segurança, com critério de segurança, e aqui está uma informação bem importante. Region, o que é o region? Agora, recentemente ele colocou essa opção aqui, olha, de América, Europa e Ásia Pacific, e também alguns países que representam algumas regiões.
Aqui eu recomendo você colocar a região mais próxima dos seus usuários. Então, a região mais próxima dos meus usuários será aqui, South America, São Paulo. Então, eu vou selecionar São Paulo e vou mandar criar o meu projeto. Então, nesse momento ele está alocando os recursos, ele está criando, está vendo que ele está executando aqui e já veio aqui com o meu projeto criado. Está bem rápido essa criação, já está com o status verdinho aqui, significa que o meu projeto já está pronto para eu trabalhá-lo. Antes de iniciarmos a construção do nosso back-end, eu vou discorrer com você aqui algumas funcionalidades, alguns recursos do nosso Supabase. Então aqui você tem o Project Overview, que ele vai sempre trazer um resumo. Nós temos aqui o Table Editor, que é a área onde nós criamos as nossas tabelas, consultamos dados e tudo mais. Nós temos o SQL Editor, onde nós escrevemos alguns códigos SQL e nós vamos ver aqui alguns exemplos escrevendo código com IA, tá? Nós temos aqui o Database, que você vai ter todo o resumo do seu banco de dados, que são as tabelas, as funções, triggers, enums, extensões, index, tá? Então tem várias informações bem relevantes aqui. Autenticação, o próprio nome diz, já você vai ver aqui todos os recursos de autenticação, de configuração de e-mail, policies, provedores de autenticação, entre outros, seções de usuários, tá? O storage, ele é o local de armazenamento de arquivos, ou seja, o Supabase, ele nos dá condições de armazenar arquivos. Add functions, que são as funções de borda, onde é um recurso bem poderoso do Supabase. Real time, que também é um recurso muito bacana que você pode utilizar aí para fazer notificações em tempo real, trabalhar com chat, entre outros. Advisor é uma tela de avisos, ou seja, se tiver alguma coisa errada com alguma consulta, ele vai aparecer nessa aba aqui de erros. Se tiver alguma coisa em atenção que você precisa tomar atenção, e informações diversas. E aqui nós temos um novo índice aqui, olha, observabilidade do Supabase, onde ele vai trazer aqui um mapa. Isso aqui está em fase beta ainda, mas ele vai mostrar aqui um mapa de onde estão os seus recursos, como estão alocados, de onde está vindo os maiores chamadas. Então você consegue ver aqui a performance das suas queries, das suas chamadas, data API, entre outros. Ele vai trazer aqui alguns gráficos de consumo, tá? Logs é uma seção bem importante do Supabase, onde você consegue ver aí o movimento das informações, né? Onde estão algum gargalo ou está acontecendo algum erro, você vai conseguir consultar aqui na seção de logs. API Docs, uma seção bem importante do Supabase, onde estarão todas as suas chamadas APIs aqui dentro do Supabase, conforme as tabelas que nós fomos construindo. Nós vamos vir aqui e consultar como fazer chamadas API utilizando essa seção. As integrações que o Supabase oferece e uma seção aqui de Project Settings. O que são Project Settings? Todas as configurações do nosso banco de dados. O ID do projeto, o nome do projeto, eu tenho aqui na guia General, eu tenho aqui os recursos computacionais, eu tenho infraestrutura, ou seja, ele já está mostrando para mim que o meu está na América do Sul, em São Paulo. Versão do banco de dados, tem bastante informação aqui, ó. As integrações, as informações de API, a URL da minha API, eu tenho aqui as chaves APIs, né? Ou seja, muito recurso, muita informação, bastante aqui neste overview do Supabase. Então, depois desse overview pelo Supabase, vamos aqui para o primeiro passo, que é criar as tabelas. Porém, antes de criarmos as tabelas do nosso back-end, vamos entender o conceito essencial de tabelas, colunas e relacionamento. Por quê? O banco de dados PostgreSQL, que é o nosso banco de dados, que o Supabase usufrui de todos os recursos dele, é um banco de dados relacional que utiliza tabelas, colunas e relacionamentos. E tabelas, o que são tabelas? É onde nós guardamos os dados fisicamente. Colunas é o que define um tipo de dado, um atributo. Por exemplo, eu tenho uma coluna chamada nome, então ela tem que ter um tipo, que no caso seria
texto, né? Eu tenho uma outra coluna chamada altura, que ela vai ter um tipo, que pode ser double, pode ser float. E os relacionamentos são ligações que eu tenho de uma tabela, de um campo de uma tabela com outro campo de outra tabela, que obrigatoriamente eles têm que ter o mesmo tipo, o mesmo atributo, tá? Vamos olhar aqui um cenário de relacionamento entre tabelas. Imagine que eu tenho uma tabela de clientes, tenho uma tabela de produto. Isso aqui é um cenário bem clássico, bem tradicional, tá? Eu tenho uma tabela de pedidos e eu tenho uma tabela de detalhes do meu pedido. Ou seja, eu tenho tabelas aqui de referência, que são a tabela, que é a tabela de clientes e a tabela de produtos, e eu tenho aqui tabelas transacionais. Por que tabelas transacionais? São dados que estão transacionando toda hora no meu sistema. E por que aqui eu tenho dados de referência? Porque normalmente eu cadastro uma vez um cliente e depois não vou precisar cadastrar aquele cliente todas as vezes que ele entrar dentro do meu estabelecimento, dentro da minha plataforma. Se eu for emitir um pedido para aquele cliente, basta eu chamar o ID do cliente. É neste momento que a gente começa a entender aqui, olha, alguns conceitos de banco de dados relacional. Ou seja, eu tenho aqui um termo PK. O que se chama PK? É a abreviação de Primary Key, que se chama chave primária. Ou seja, essa tabela tem uma chave primária chamada ID cliente, que vai se relacionar com outra tabela, porém, nessa outra tabela aqui, ele não vai ser um PK, ele vai ser um FK. Por que FK? Ele recebeu um apelido aqui chamado fork key, que é chave estrangeira. Ou seja, essa chave primária que eu tenho aqui, ela vai se relacionar com essa outra chave que eu tenho aqui, que é uma chave estrangeira, que vai ter aqui o mesmo nome. Na verdade, não precisa ter o mesmo nome, mas ela tem que ter o mesmo tipo, ou seja, para ela se relacionar com essa tabela de ID clientes. E da mesma forma, eu tenho aqui detalhes pedido. Eu tenho o ID do meu produto, que é do tipo inteiro, que se relaciona com a tabela de produtos, e eu tenho aqui o ID do pedido, que se relaciona com a minha tabela de pedidos. E eu tenho alguns tipos de relacionamento aqui nesse contexto. Eu tenho relacionamento de um registro para muitos registros, ou seja, é 1 para N, ou seja, eu tenho um cliente cadastrado aqui, mas eu posso ter esse cliente aqui em vários pedidos, né? Um cliente deve ter condição de fazer quantos pedidos ele bem entender dentro da plataforma, por isso chama 1 para 1. E eu tenho aqui, olha, né, como bem disse aqui, 1 para muitos. E eu tenho também a possibilidade de ter um tipo de relacionamento que eu dou o nome dele de 1 para 1. O que é 1 para 1? Ou seja, vamos imaginar que você queira, por decisões estratégicas, separar os dados, né? Eu não quero que nem todas as pessoas tenham acesso à minha tabela de cliente limite, que é uma tabela estratégica que eu vou guardar o limite de crédito de um determinado cliente. Então eu crio uma outra tabela que vai ter um relacionamento de 1 para 1, porque 1 para 1. Aqui eu tenho um ID de um determinado cliente, que não pode se repetir. Esse mesmo ID também ele vai ter aqui nessa outra tabela, que não vai poder se repetir, tá? E esse tipo de relacionamento eu chamo 1 para 1. Então, entendendo todo esse contexto aqui, você vai ser capaz de administrar muito bem os relacionamentos que nós vamos ver daqui para frente. Então, agora que você já sabe o que é o Supabase, sabe que ele é um banco de dados, né, um back-end as a service que é feito em cima do banco de dados relacional PostgreSQL, sabe que é um relacionamento entre tabelas, chegou a hora de criarmos as nossas tabelas. Vamos acessar aqui o Supabase, eu estou logado já, vou acessar aqui o meu projeto e vou aqui acessar o Table Editor. Em Table Editor, eu estou aqui no esquema Public, tá? Olha, estou neste esquema Public. E dentro do esquema Public, eu
tem um botão aqui abaixo que é New Table. Nós vamos criar aqui 3 tabelas. Vamos criar a tabela de usuários, a tabela de categorias e serviços. As outras 2 tabelas eu vou deixar na descrição do vídeo para você criar aí, com o que você aprender aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em New Table, vou colocar o nome da minha tabela. Use sempre nomes minúsculos, tá? Então vai se chamar usuários. Ela vai receber um ID, que vai ser um campo autonumeração. A data da criação, que é o create at. E aí eu vou colocar aqui um campo que vai se chamar user underline ID. Este campo ele vai se relacionar com o usuário que vai ser logado na plataforma. Este usuário é logado na plataforma por um esquema. Ele está aqui, olha só, eu vou clicar aqui neste link, né, nesse botãozinho de link, e eu vou escolher o esquema auth. O esquema auth é esse daqui, ó. No esquema auth eu tenho uma tabela chamada users. Esta é a tabela e o próprio Supabase faz a gestão de autenticação de usuário. O que eu estou fazendo aqui, olha só, eu vou fazer agora um relacionamento, ou seja, eu vou pegar o valor user_id, que é o valor que eu estou criando agora, e eu quero que ele se relacione com o ID dessa tabela aqui, ó, da tabela user do esquema auth. Então eu vou clicar em save. Vou adicionar mais uma coluna que vai se chamar nome completo. Por que a gente faz isso aqui? Por que eu estou criando uma tabela de usuários aqui? Justamente por essas informações. Eu quero pegar o nome do usuário, eu quero pegar a bio dele, eu quero gravar a foto dele. Então a gente chama essa tabela aqui de usuários de tabela espelho, tá? E ela vai ser do tipo text. Esse campo aqui vai ser do tipo text. O próximo campo vai se chamar bio, que eu vou gravar a bio daquele usuário. E o próximo campo vai se chamar avatar underline URL. Tenha sempre essa convenção com você, tá? Se você for usar 2 nomes dentro de um campo, separe esses 2 nomes por underline e deixe sempre tudo minúsculo. Você vai evitar grandes problemas aí, tá? E aí eu vou dizer também que esse campo aqui vai ser um text. O que esse avatar URL vai ser? Vai ser o endereço lá do meu pack, do meu storage, onde eu vou armazenar as fotos daquele usuário. Então, feito tudo isso, eu já vou clicar em save e estou salvando a minha tabela de usuários. Ele está aqui criando os campos. Olha só, já criei a minha tabela. Agora eu vou criar mais uma tabela que eu vou chamar o nome dela de categorias. E nessa tabela eu só vou ter um campo que vai se chamar categorias. Esse campo vai ser aquele campo onde eu vou armazenar o tipo de categoria que é. Se é aulas, se é culinária, se é pintura, ou seja, esse é uma tabela auxiliar que nós vamos utilizar. E a outra tabela que eu vou criar aqui vai ser a tabela de serviços. Então vou clicar aqui, olha, em New Table, vou colocar o nome, serviços, e vou criar os campos dessa tabela. Então o serviço vai ter um título, ele vai ser do tipo text. O serviço vai ter uma descrição. Nunca use acento, caractere especial aqui, tá? Então vai ser também do tipo text. Vai ter uma categoria. Neste momento, a categoria eu vou chamar aqui a minha tabela. Eu vou fazer um relacionamento com a minha tabela que está no esquema public, categorias. E aqui eu vou pegar o ID da minha categoria. Perceba quando eu salvar aqui, ele já vai receber aqui o tipo de campo, que é um int 8, que é o mesmo tipo de campo lá do ID da minha categoria, e vou criar o próximo campo, vai ser o preço underline estimado. Esse preço estimado eu vou dizer que ele é do tipo float 8. Vou colocar aqui foto underline URL, que vai ser a URL da foto daquele serviço ou daquele produto, vai ser do tipo texto. Vou adicionar aqui mais um campo
que eu vou dar o nome de criado, underline por, ou seja, por. Eu quero saber qual foi o usuário que criou aquilo, isso é ótimo. Eu vou pegar aqui do esquema public, vou pegar a tabela de usuários e vou pegar o ID do usuário que criou aquele anúncio, aquele serviço, né? Vou colocar mais um campo aqui, eu vou dar o nome dele de terceiro. Por que terceiro? Eu vou dar o nome aqui, ó, o tipo de dado vai ser booleano e eu vou colocar como false, ou seja, olha só, a gente consegue determinar padrões para o nosso dado. Esse terceiro, o que significa? Imagine que o usuário ele está fazendo um anúncio, mas ele não é quem presta aquele serviço não é morador do prédio, ou não é morador do condomínio, ou não faz parte daquela comunidade. Ou seja, ele é um usuário, ele é um serviço prestado por terceiros, ou seja, eu vou deixar como false e ele sempre vai vir como false. Ele só vai virar true, né, se o usuário mudar. Vou adicionar aqui mais um campo chamado aqui eu mesmo. O que é o mesmo? Se aquele usuário que está anunciando, fazendo aquele anúncio daquele serviço, é ele mesmo que presta aquele serviço. Eu vou deixar como true e eu vou deixar aqui como false. Depois é possível você trabalhar constraints, ou seja, validações. Se ele selecionar esse, desmarca esse e vice-versa, tá? E eu vou colocar aqui um campo chamado WhatsApp e vai ser do tipo text. E o último campo, vou colocar aqui preço detalhe. Preço detalhe. Esse preço detalhe é onde você vai guardar informações do tipo se é uma diária, se é por diária, se é por hora, se esse preço aqui, olha, o preço estimado, como ele é cobrado. E aqui nesse momento a gente consegue até movimentar, ó. Então eu vou deixar esse preço estimado e após o preço estimado, o preço detalhe. Tá? E aí, feito isso, nós já temos aí as nossas tabelas salvas, né? Vou salvar aqui essa tabela e nós temos as 3 tabelas que usaremos no nosso back-end salvas aqui. As outras 2 tabelas eu vou deixar aqui na descrição e assim que eu voltar aqui, vou dar uma pausa e já voltar com todas essas tabelas preenchidas. Enquanto isso, você também vai criando aí. Pronto, voltando aqui, olha só, eu criei, além das tabelas usuários, serviços e categorias, eu criei a tabela avaliações e a tabela de favoritos. Essas 2 tabelas são bem importantes, eu deixei aqui na descrição do vídeo para você criar aqui, mas eu vou entrar aqui rapidinho com você e olha só, se eu clicar aqui em Edit Table, eu consigo ver o detalhe, ó. Tá vendo que aqui é a minha tabela de favoritos, eu tenho aqui uma relação com a tabela de usuários e eu tenho uma relação com a tabela de serviços, ou seja, aqui eu faço um relacionamento entre essas tabelas, ou seja, para eu favoritar um serviço, eu tenho que saber quem é o usuário que está favoritando e qual aquele serviço que ele está favoritando. E as avaliações também têm informações bem importantes aqui, olha, se eu entrar aqui em Edit Table, eu vou enxergar aqui, olha, que eu tenho um serviço relacionado àquela avaliação, né? Ou seja, a pessoa vai avaliar e quem é o autor? O autor é o usuário que está avaliando, ou seja, tem relacionamentos aqui e qual é a nota que ele está dando, tá? Bom, agora que nós já criamos as nossas tabelas, vamos inserir dados manualmente nas tabelas. Vamos utilizar uma tabela como exemplo, que é a tabela de categorias. Vamos acessar aqui o meu Supabase, eu estou aqui na tabela de categorias, tá? E eu vou inserir dados na tabela de categorias. Para eu inserir dados, eu vou clicar em Insert Row, ou seja, eu estou inserindo uma linha. Então a primeira categoria que eu vou inserir aqui vai ser a categoria de aulas. E aí ele está salvando, olha só, ele já recebe um ID, que é autonumeração, e já recebe a data da criação. Vou inserir mais uma, vai se chamar culinária. Ele está inserindo, obviamente, ele vai inserir, olha só, já recebeu o valor 2. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma ordenação sort by por categoria. E aqui, olha só, vamos entrar aqui, ele está com
com o campo categoria ordenado em ordem decrescente. Eu vou colocar aqui em ordem crescente. E dessa forma eu poderia estar ordenando qualquer coluna que eu quiser, tá? Eu também poderia estar filtrando aqui dados, né? Filtrando por alguma coluna. Vamos imaginar que eu queira filtrar pela coluna de ID 2. Olha só. Eu venho aqui e filtro todos os IDs que são 2, ou melhor, eu só tenho um ID 2 aqui, então ele filtrou 1. Se eu aplicasse esse mesmo filtro para outro campo, por exemplo, eu quero filtrar aqui por aulas. Olha só, ele vai filtrar o meu campo aulas. Olha só, já está filtrado e eu vou remover o filtro para exibir todos os dados. Nós temos diversas categorias aqui. Olha só, vou colocar mais uma só para a gente reforçar aqui, ó, limpeza. É assim que nós cadastramos dados manualmente em nossas tabelas. Nós podemos aqui, olha, manipular, selecionando dados, podemos copiar esses dados aqui para CSV, para SQL, para JSON, podemos exportar esses dados, tá? Podemos também aqui, olha só, selecionar um dado e excluir. Eu posso também, selecionando esse dado ou passando o mouse aqui, olha só, ele abre aqui um expandable que vai abrir toda essa tabela, esse registro, e eu posso vir aqui em editar e, após editar, salvar os dados da minha tabela. Então é assim que a gente manipula dados, insere, deleta, filtra em nossas tabelas. Bem, agora que nós aprendemos a criar dados manualmente nas tabelas, que foi a tabela de exemplo de categorias, nós vamos aprender como criar dados através de funções. Por quê? Vamos aqui para a tela do Supabase. O que acontece? Eu tenho agora tabelas de avaliações, favoritos, serviços e a tabela de usuários. Em todas essas tabelas aqui, eu tenho o relacionamento com a tabela de usuários, ou seja, o esquema do Supabase, na criação de usuários, ele é feito de forma automática via chamada API, né? Que eu posso, aqui através de API Docs, tenho aqui a área de User Management, onde eu tenho aqui, ó, Sign Up. Dentro de Sign Up eu posso revelar o código Bash e as integrações APIs, elas fazem uso desse código aqui para a criação de usuários. E este usuário que é criado aqui, ele vem aqui, olha, para o esquema auth, né? Como eu tinha já explicado anteriormente, ele vem para este esquema aqui. E desse esquema, nós conseguimos fazer a tabela espelho aqui no esquema public, na tabela de usuários, tá? E o que eu vou ensinar agora para você? Criação de dados automaticamente aqui em usuários. Ou seja, todas as vezes que eu inserir aqui, olha, em Authentication, eu vou inserir um novo usuário aqui, vou criar um novo usuário, automaticamente este usuário, ele também vai ser criado aqui, olha, no esquema public, na tabela de usuários. Como que nós vamos fazer isso? Através de uma função e um trigger. Tá? Ou seja, vou te ensinar aqui a fazer isso de forma utilizando a inteligência artificial, tá? Olha só, aqui dentro do esquema public, na visualização das tabelas, você vai marcar a tabela usuários e aí você vai clicar aqui, olha, no canto inferior direito tem um campo chamado definition. Em definition você vai pegar a definição dessa tabela, então você vai copiar essa definição aqui dessa tabela, e aqui na inteligência artificial eu já deixei aqui, olha só, um prompt pronto, vai ficar também na descrição desse vídeo, e eu pedi o seguinte, olha, crie uma função trigger para ser implementada no Supabase com o seguinte objetivo: a cada novo usuário que for criado no esquema auth, deve ser criado o mesmo usuário no esquema public, na tabela abaixo. Aí você vai colar aquela informação que eu acabei de copiar ali. Esse aqui é o prompt. E aí o que a inteligência artificial vai te devolver? No meu caso aqui eu estou usando a Gemini, mas você poderia utilizar o GPT, o Claude, todas elas vão acertar isso aqui tranquilamente, porque é muito batido já o Supabase
e elas entendem exatamente o que deve ser feito. Então eu estou aqui, olha, com um código SQL, o qual ele vai criar uma função que vai ser executada por um trigger. Aí, o que acontece aqui agora? Nós vamos copiar essa função, vamos voltar lá para o Supabase, tá? Aqui no Supabase nós vamos aqui em SQL Editor. Olha só, eu tenho o SQL Editor, é a primeira vez que nós vamos utilizar o SQL Editor, ou seja, ele não tem nenhuma implementação aqui, então eu vou clicar aqui nesse botão aqui de mais, e em Create New Spinet, e vou colar aquele código. Feito isto, eu vou executar, eu vou dar um Run, e ele já está criando a minha função. Tanto é, olha só, ele deu aqui sucesso, no rules return, porque eu não pedi nenhuma linha de retorno. Se eu vir aqui em database, aqui em functions, olha só, já tenho a minha função criada aqui, que ela é do tipo trigger. E agora eu vou voltar no SQL Editor, vou clicar aqui em mais, vou criar o que agora? Um trigger. Ou seja, nós vamos voltar aqui na inteligência artificial, porque além dessa função aqui, ele também está mandando criar aqui o trigger, que vai invocar lá aquela função que a gente acabou de criar. Então, vou copiar, vou voltar ali no Supabase e vou colar aquele código. E aí, ele já está criando o meu trigger. Ele está executando aqui e sucesso. Agora, nós estamos prontos já para testar. Como que eu vou testar isso? Eu vou vir aqui em Authentication e vou criar aqui um novo usuário. Eu vou criar aqui, ó, Create New User. Aqui eu vou colocar um e-mail, vou colocar um e-mail genérico aqui, vou colocar um nome, por exemplo, valentina@gmail.com. Vou colocar uma senha aqui e vou criar este usuário. Olha só, já criou o usuário. Vamos só dar um refresh aqui, ó. Já criou o usuário aqui no esquema auth, tá? Com este e-mail aqui, ó, perceba, valentina@gmail.com. E agora, se eu for aqui em Table Editor, na tabela de usuários, olha que bacana, já criou aqui o usuário. Se eu entrar aqui no e-mail, na verdade, eu não marquei o nome e-mail, mas eu marquei o ID aqui, olha só. O ID daquele usuário é o campo de relacionamento. Ou seja, se eu clicar aqui, eu consigo ver qual é o usuário, olha só. Aqui exatamente o usuário que está lá na tabela Users do meu esquema auth. Então é dessa forma que a gente implementa funções, né? Aqui eu poderia vir aqui agora e editar aqui o nome deste usuário. Por exemplo, ó, Valentina, né? Aí colocar a bio, né? Qualquer informação aqui, só para a gente ter aqui alguns dados e salvar. Eu vou salvar essa informação e já tenho o meu usuário cadastrado para eu poder fazer o quê? Fazer os relacionamentos, né? Fazer o cadastro de dados com as demais tabelas. Agora que nós já aprendemos a criar usuários de forma automática utilizando os triggers, vamos falar sobre as views. O que são as views? Views são visualizações dos dados de forma persistentes. E esses dados podem ser visualizados utilizando os relacionamentos que nós já criamos entre as tabelas. O que eu fiz nesse intervalo aqui após a criação de usuários? Eu criei mais dados, vamos aqui para o nosso Supabase. Nós temos aqui, olha só, a tabela de usuários, eu criei vários usuários aqui. Também criei vários serviços que estão relacionados com um usuário, né, que é criado por, e está relacionado aqui com categorias. E esse serviço, ele tem preço, ele está dizendo se é um terceiro que executa ou não. Eu também tenho aqui a tabela de favoritos. O que seria a tabela de favoritos? Eu tenho aqui um determinado usuário que ele favoritou um determinado serviço, né?
E eu tenho também a tabela de categorias, que eu coloquei mais categorias, e tenho aqui a minha tabela de avaliações, ou seja, eu tenho aqui uma avaliação que foi dada para o serviço 1. O que é o serviço de ID 1? É o serviço de eletricista residencial, né? E a pessoa que avaliou com uma nota 5, que é uma nota de 5 estrelas. E eu tenho uma outra avaliação para o mesmo serviço, né? E a avaliação foi feita aqui por este usuário e ele avaliou com uma estrela só. Então eu escrevi aqui, olha, excelente profissional, né? E a outra avaliação, ó, foi uma experiência ruim. Então o que a gente precisa aqui agora? A gente precisa criar uma visualização que possa condensar, ou seja, que possa mostrar de forma legível. Porque por que é de forma legível? Esta forma aqui que a gente vê aqui, olha só. Poxa vida, eu tenho essas avaliações, mas eu tenho esse ID aqui do serviço, que eu não sei qual serviço que é, e eu tenho aqui um ID de um usuário que eu não sei quem é. Então eu quero de uma forma legível olhar essas informações, e para isso nós lançamos mão de views, que são visualizações de dados. Como que nós criamos views de forma fácil aqui no Supabase? O que a gente vai fazer? Você vai acessar aqui, olha, Database. Acessando o Database, você vai vir aqui, olha, Copy as SQL, vai copiar isso daqui, tá? Eu copiei. E aí nós vamos lá na inteligência artificial, aqui no Gemini. Olha só, eu já deixei um prompt pronto, que vai ficar aqui também na descrição desse vídeo. E eu pedi o seguinte, olha, crie uma view chamada vServiços Destaque, que liste os serviços com o nome da categoria e os detalhes do autor, que está na tabela de usuários. Além disso, calcule a média das notas, use 0 se não houver, e o total de avaliações recebidas por cada serviço. E aí aqui abaixo, você escreve assim, ó, conforme o esquema abaixo. E aí você vai colar o quê? Colar aquele esquema lá, olha só. Todo aquele esquema SQL que a gente copiou lá no Supabase, ele veio aqui para baixo. E aí eu vou mandar executar aqui e o Gemini vai gerar ali para mim um código SQL, assim como nós fizemos ali para a função do trigger que cria o usuário, tá? Ele está criando aqui, vamos esperar ele raciocinar. E aí ele está fazendo aqui para mim, olha só, o código SQL que eu preciso para ter a minha view. E aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código, vou voltar lá para o Supabase, vou aqui em SQL Editor e vou adicionar aqui mais um código, né? E vou dar o run aqui. Executando o run, eu já tenho aqui, olha só, em Table Editor, a minha view. O que essa view está mostrando aqui? Olha só, exatamente todos os serviços. Está mostrando aqui os dados do serviço. E aqui, olha só, quem avaliou. E a nota, olha que bacana aqui. Eu tenho aqui a média de 3 para aquele serviço. Qual serviço? O serviço 1, que é do eletricista, que agora eu enxergo de uma forma legível, né? E aqui, olha só, eu tenho a média e eu tenho o total de avaliações, exatamente conforme eu pedi ali para o Gemini fazer. Então eu peguei o código do esquema SQL, fiz um prompt bem direcionado e ele me traz aqui uma view, que é uma consulta, né, uma visualização de dados persistente aqui no Supabase. Vamos agora falar de segurança no Supabase. Segurança no Supabase a gente trata com RLS, Raw Level Security, ou seja, segurança a nível de linha. A gente acabou de criar aqui uma view, que foi a view chamada vServiços Destaque. Tá vendo? Ela tem um alertazinho aqui na frente. Isso aqui significa que ela está sem segurança a nível de linha. Ou seja, qualquer usuário que acessar o Supabase, ele vai ter acesso a essas informações.
Por outro lado, eu tenho a tabela de usuários que automaticamente, quando a gente criou ali, ó, eu vou clicar aqui em Edit Table e eu vou ver aqui, olha, Enable Raw Level Security, ou seja, está habilitado a RLS para essa tabela. Porém, se eu clicar aqui, olha, Add RLS Policy, eu não vejo nenhuma policy para essa tabela. Ou seja, nós temos que configurar a policy para essa tabela aqui, assim como para as demais, e nós temos que também tratar a segurança dessa RLS, dessa view aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui? Para esta view, eu vou voltar aqui no SQL Editor. Eu estou com o mesmo código dela aberto. E aqui, olha, após o nome da view, está escrito aqui, ó, Public V Serviços Destaque. Eu vou dar um espaço aqui e vou colocar a palavra with, abrir parênteses, security, underline invoker. Feito isto, eu vou executar novamente o código, executei o código. Agora, a hora que eu voltar aqui, ó, tá vendo aquele alerta? Sumiu. Por que ele sumiu? Esta view aqui, ela vai assumir a RLS que for implementada para as tabelas que compõem a view. E aí, para a tabela de usuários, como que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui em RLS, eu vou criar aqui uma policy. Esta policy, ela vai se chamar aqui select, por quê? Ela vai se chamar select, não, eu vou colocar o nome dela de aqui, ver usuário, porque lá no nosso front, eu quero que todos os usuários logados na plataforma, eles possam ver informações de todos os usuários que pertencem àquela plataforma. Então eu vou fazer o seguinte, olha, aqui eu vou colocar em Authenticated, ou seja, o usuário tem que estar autenticado para ele poder ver a informação dos demais usuários. E aqui abaixo, em Using, eu vou colocar True, tá? Colocando True aqui, eu consigo liberar para que todos os usuários autenticados possam selecionar, possam ver informações dos demais usuários. Vou clicar aqui em Save e já tenho a minha policy de visualização de dados de usuários aplicada. Agora eu quero que o usuário, que é o dono da informação, possa fazer as demais atividades. Então o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou criar uma nova policy. O nome dessa policy vai ser user proprietário. E esse user proprietário, ele tem que estar logado. Vou selecionar Authenticated. E aí, ele estando autenticado, o user proprietário ele vai poder fazer tudo. Mas como que eu identifico o user proprietário? Eu vou colocar esse argumento aqui, olha só. User ID tem que ser igual o user ID do usuário que está logado. Esse termo aqui, ó, auth.uid, ele pega exatamente o usuário que está logado. E aqui abaixo também eu coloco essa mesma informação. E aí eu vou salvar a minha RLS. E com isso eu já tenho aqui a minha política de RLS implementada para esta tabela. E assim sucessivamente, você pode fazer aí para as demais tabelas utilizando este mesmo conceito de RLS, usuário logado, ou você pode liberar informações para todos os usuários e assim sucessivamente, utilizando a técnica de RLS. Recadinho super rápido antes de continuar. Se você quer, além desse curso gratuito, fica o convite para entrar no nosso ecossistema da NoCode Startup. Lá você vai ter uma plataforma completa de aula com informações de Supabase, Lobo, Cursor, tudo do zero ao avançado e tudo passo a passo. E também participa de uma comunidade ativa com lives diárias para tirar dúvidas e evoluir mais rápido. E ainda tem uma plataforma de oportunidades e vagas de trabalho para aplicar depois tudo isso na prática e conseguir transformar seu conhecimento em dinheiro. O link vai estar na descrição e agora bora continuar e finalizar a aula. Valeu! Agora que o nosso projeto está praticamente pronto, temos todas as tabelas, temos views, falamos de RLS, falamos de conceito de relacionamentos, vamos dar vida para este back-end
trazendo as informações, integrando esse back-end a um front-end. Vamos utilizar aqui a plataforma Lovable, uma plataforma de AI Coding, né, de uma plataforma de Vibe Code que nós ensinamos dentro da No Code Startup. Assim como temos o Lovable, temos também um curso bem completo, bem bacana de Supabase, que é ministrado por mim, e também temos ali o Vibe Code avançado com o cursor. Vamos utilizar aqui o Lovable para dar vida ao nosso projeto. Vai ser o nosso front-end. Junto com o material dessa aula, vou deixar aqui um prompt matador para Lovable, um prompt profissional que você pode usar aí e vai obter praticamente o mesmo resultado que eu vou conseguir aqui, tá? Então, não se esqueça de acessar aí o nosso material de aula que está na descrição desse vídeo e sem mais delongas, vamos aqui para a tela do meu computador. Estou aqui com o Supabase aberto no nosso projeto. Vou acessar aqui o Lovable. E aqui eu vou colar o meu prompt matador profissional. E olha só, ele é bem extenso, não vou ler ele todo com você, mas ele tem paleta de cores, detalhes de botões e links. Eu peço aqui, olha, já de cara eu vou intimando o Lobo, olha, crie um projeto incrível e profissional com arquitetura full stack. Tá? E já dou o nome para o projeto, ou seja, se você seguir esse prompt aqui, vai ver que tem muita coisa bem rica aqui. E no final, como a gente já criou o nosso projeto no Supabase, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou só passar para ele o Project ID e o Anon Key. Onde a gente vai encontrar isso? Aqui no Supabase, nós vamos aqui, olha, em Project Settings, nós temos aqui o Project ID, vou colar aqui, olha só. E o Anon Key também, eu vou pegar aqui em API Case. Dentro de API Case eu tenho aqui essa guia aqui, ó, Legacy Anon Service Rule API. Estou clicando nela, tá? Olha só, e aqui você não passa essa chave aqui, ó, Service Rule. Você vai passar a Anon Public e vai copiar ela, vai voltar aqui no Lovable e vai colar aqui neste prompt. E eu vou submeter aqui este prompt para o Lovable. Enquanto ele está criando aqui, eu chamo a sua atenção aqui para conhecer a nossa plataforma, nosso ecossistema No Code Startup, onde você vai ver ali muito mais do Supabase ainda, muito falando sobre recursos bem avançados, sobre utilização das próprias IAs para fazer as implementações de funções de RLS, algo bem aprofundado, tá? Olha só, o Lovable já está trabalhando aqui, né? Ele falou, ó, vou criar, o vizinho indica, um marketplace comunitário design acolhedor, tons verdes, esmeralda e âmbar, conforme eu pedi ali no meu prompt, né? Então, enquanto ele vai criando aqui, eu vou dar uma pausa e assim que ele retornar aqui com algum resultado, eu venho aqui e vou mostrando para você. Voltando aqui, após alguns minutos de processamento aqui do Lovable, ele indicou que eu habilitasse o Cloud. Porém, como nós já temos o nosso back-end lá, que nós acabamos de criar, você deve declinar essa orientação aqui do Lovable. Você declinando, o que você vai fazer? Você vai acessar aqui o nome do seu projeto, você vai vir em Settings. Dentro de Settings você vai acessar aqui, olha, Connectors. E dentro de Connectors você vai encontrar Supabase. Dentro de Supabase você vai vir aqui, olha, Connect a Project. Ou seja, é nesse momento que você vai conseguir achar um projeto já que é seu, né? Então, como aqui nós temos várias organizações dentro da nossa plataforma, aqui da No Code Startup, eu vou acessar essa daqui, que é o Supabase, que está o meu projeto indica. E aí, eu acessando aqui o meu projeto indica, fez aqui a conexão, olha só, e eu já estou com o meu projeto conectado neste projeto do Lovable. Olha lá, o meu indica já está aqui e eu vou continuar aqui fazendo as implementações e eu volto assim que ele finalizar de concluir todo o processo de implementação. Bom, voltando aqui, após o Lovable fazer ali toda a conexão, nós temos então, olha só, vou fechar aqui a plataforma que o Lovable nos criou através ali do prompt, né? E
nós temos aqui já condições, olha só, de visualizar todas as categorias que a gente tem lá no nosso back-end, né, que eu cadastrei. Eu tenho aqui, vamos ver, como entrar. Vamos entrar aqui com o login que eu criei lá no Lovable, né? Vamos entrar aqui nesse login. E olha só, já estou logado e posso ver aqui, olha só, as implementações que a gente fez, né? Eu não tenho foto ainda, mas eu tenho favoritos, né? E nesse desenvolvimento que o Lovable fez, ele também já trabalhou o nosso storage, onde já colocou aqui algumas imagens, né? Pode ser imagem fakes, essas daqui de usuários, e aqui vamos testar então a edição desse serviço. Olha só, esse serviço aqui não tem foto, né? Então vamos voltar aqui e vamos entrar aqui dentro do perfil destes usuários e vou ver aqui o meu painel, ou melhor, aqui meus anúncios. Vamos ver aqui meus anúncios, que este usuário aqui ele tem alguns anúncios. Vamos ver se ele está listando já os anúncios. Favoritos, não tem anúncios aqui, só tem anúncios favoritos. Vamos ver quem tem anúncios, quais são os usuários que têm anúncios. Bem, eu dei uma pausa aqui, olha só, eu reclamei aqui para o Lovable. Eu disse para ele, não está listando os meus anúncios, porque eu tinha certeza que esse usuário, o Anderson aqui, ele tinha anúncios. Então eu pedi para ele corrigir e ele já corrigiu. Então aqui a gente consegue editar, olha só, vamos ver se a gente consegue já editar o anúncio. E eu vou adicionar uma foto para esse anúncio. Era aulas de violão. Vamos pegar aqui, cadê o violão que eu tinha salvo? Este aqui. Então esse anúncio aqui é aulas de violão. Vou salvar essas alterações e vamos ver se ele vai carregar. Olha que bacana isso daqui. Agora, eletricista residencial, também eu tenho todas as informações que está puxando lá do banco de dados, só não está puxando as fotos que eu estou cadastrando aqui agora e estou salvando as alterações. E aqui, olha só que bacana, se eu clico aqui em explorar, vamos ver se ele vai carregar. Já carregou as fotos que eu cadastrei ali. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou cadastrar mais fotos para os outros usuários para a gente fechar então esse ciclo, evidenciando aqui as informações que estão sendo salvas lá no nosso banco de dados. Bem, voltando aqui, então já fiz todos os cadastros, na verdade só fiz o upload das fotos, logando com os respectivos usuários e temos aqui a nossa plataforma já funcionando perfeitamente aqui, questões de filtro, questões de favoritação. Olha só, vamos voltar aqui para o Supabase, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Vamos pegar aqui o storage, porque eu não criei esse storage, foi o próprio Lovable que criou. Ou seja, ele criou um storage chamado serviços, e dentro do storage de serviços, ele já criou as pastas aqui. Eu estou subentendendo que essas pastas têm um nome com o ID do usuário, e aqui ele tem o nome do arquivo, olha só, o arquivo, o avatar de cada usuário, e olha só, ele tem aqui as imagens que foram subidas, né, ali por mim, cada imagem representando um tipo de serviço. E se a gente vir aqui, olha só, em avaliações, vamos pegar aqui avaliações, eu tenho o serviço 1 aqui, né? Agora, do serviço 2, ou os demais serviços, não tem avaliação ainda. Então, vou voltar aqui no Lovable, vou pegar aqui esse serviço aqui, vou favoritar ele. Eu estou logado com um determinado usuário e vou avaliar esse serviço aqui. Vou dar aqui 4 estrelas. Não, ele não está funcionando a avaliação. Vamos ver. Não, a avaliação é aqui, ó. Aqui é só a indicação e a avaliação é aqui. Então eu vou dar aqui 4 estrelas e vou colocar aqui teste de avaliação. Teste de avaliação pelo front-end. E vou salvar. E vamos ver aqui nas minhas avaliações para ver se ele já vai aparecer. Vou dar aqui, olha só, já apareceu com o ID 3 da avaliação. Qual é o serviço 4? Qual que é o serviço 4?
é o pintor, que é aquele serviço que eu estava vendo lá, e a nota foi 4. E se a gente vir aqui em Viewers, né, eu vou aqui no pintor, que é o serviço 4, ele tem que ter aquela avaliação lá, olha só, 4, né, que foi a nota que foi dada, e qual é o total de avaliações que esse serviço tem. Então, era isso que eu gostaria de passar para você. Fizemos ali um overview do Supabase, vimos vários conceitos bem importantes, reforçamos aí alguns conceitos como RLS, vimos aí então os dados ganhando vida no Lovable. E se você quiser aprender mais, você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe o seu like, já acesse o material de aula que está aqui na descrição do vídeo e venha nos conhecer aqui na No Code Startup, onde tem muito mais de Supabase, de Lovable, Cursor, Vibe Coding. E é isso, tamo junto, um abraço, até os próximos vídeos.